Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe. Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Não falou até de quanto que começava, né? Ele é sensacional. Olá! Está entrando no ar mais um Talco Show. E hoje, gente, programa... Eu sempre falo isso, o programa está imperdível, o programa está... Isso é clichê falar isso? Não, mas o programa sempre está imperdível. Hoje o cara, ele, além dele ser modelo, o cara é ator, o cara é advogado também, que nós já entrevistamos vários advogados, esse é advogado. O cara é rotariano, que vai falar um pouco do Rotary pra gente. O cara é sensacional. Mas antes disso, antes de apresentá-lo, eu quero fazer os agradecimentos de sempre. Eu quero agradecer o Hipermercado Céu Azul. Ai, quase que não sai, hein? O Hipermercado Céu Azul, meu amigo Cleovânio, que todo final de mês tem um dia dele lá. Gente, se não chegar cedo, acaba tudo. O Fumo Alvorada, meu amigo Fernando e Ellen. Global Suplementos, o meu amigo Amauris Berardi e Micheles Berardi. Nectar Sorvetes, Cleito, Dona Leni, o seu Nelson, o Rogério, um grande abraço para vocês. Cachaça Jamel, o Eine, o André. Droga Certa, o meu amigo Marcelo Aston. Fazenda Babilônia, Dona Thelma, excelente. Dona Thelma, tô voltando aí, viu? Vinhos Rio da Prata, do meu amigo enólogo Amauris Berardi. Enólogo, tá, gente? Não é sommelier não, porque eu falei que ele é sommelier, ele quase me bateu aqui. Eduarda Confecção, que é, gente, precisa de uniforme, aquela roupa de responsabilidade, o que você precisar, elas fazem. E a 3 Comunicação, esse estúdio aqui, os caras editam, faz tudo, dá pirueta, os caras, o escambau, os caras são bons mesmo. E sem delongas, vamos falar com ele. Eu já falei que ele é advogado, eu já falei que ele é rotariano, eu já falei que ele é bonito, ator. O cara é sensacional, eu tô com ele, Doutor Fabrício. Seja bem-vindo, Doutor Fabrício. Bem estiloso você, hein? Gostei, doutor. Que é isso? Meu grande amigo Volney Gato. Oh, que voz, olha que voz. Não, olha, não, doutor, calma aí. Corta, Meu... dá uma olhada naquela câmera lá. Que é isso? Meu amigo, desculpa, é porque eu, assim, falta de costume, assim, no lugar, a gente vai chegando, rapaz, né? Então a gente vai... Eu fiquei muito emocionado com a recepção. Não, a recepção foi mais engraçada do mundo. Maravilhoso, né? Meu grande amigo. O prazer é todo seu, viu, doutor? Não, prazer não. Satisfação, né, doutor? Prazer, a gente tem que pensar. Vamos monetizar o prazer. Doutor, eu agradeço demais o senhor. Eu sei que a vida do advogado, de um gestor, é muito, mas muito corrida. Eu quero agradecer imensamente o carinho que o senhor teve, disponibilizar o tempo do senhor para estar aqui no Talco Show. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço e é sempre uma grande satisfação estar aqui presente com vocês e sempre que precisar, pode me chamar. Eu vou chamar sempre. Doutor, assim, a gente fala release, né? A introdução. O senhor mandou uma introdução que é vasta demais. Eu falei, gente, eu não vou conseguir falar isso tudo. Então, eu passo a bola para o senhor para saber quem é o Dr. Fabrício. Dá uma breve pincelada, apesar que é difícil falar tudo em um só tempinho. Mas quem é o Dr. Fabrício? Amigo do Volney. Aí, pronto, já tá pronta. Aí, precisa mais que isso? Amigo do Volney. Foi o melhor que teve aqui. Foi o melhor que teve. Melhor entrada do que essa. Sou amigo dessa peça maravilhosa. Essa foi forte. Essa é um cara. Sou amigo do Volney. É advogado. Eu falo que o cara é advogado. O cara vai falar qual vai ser o tema? Tributário. O cara vai falar sobre tributário. Tudo tributarista. Vai falar do Rotary também, né? Vai iniciar o ano rotário 2025. Agora 2026. 2025. 26, é. É metade. Todo julho renova o ano rotário. O ano rotário, sempre né? em julho. E já vai. E nós iremos tomar posse. Vai ter situações mais à frente, vamos contar, porque nós vamos tomar posse dia 25 de junho. Será a nossa posse de transmissão de cargo, que vai assumir ali a nova diretoria, né, do Rotary Clube Anápolis Daia. É os melhores que tem, né, doutor Fabrício? E falando nessa pegada, quem é o doutor Fabrício? Quem é o doutor Fabrício? Fica à vontade. Fabrício é um rapaz, nasceu em Anápolis em 1975. Eita, novo, hein? Novo, 1975, nascido em Anápolis, filho de Anápolis e com uma história construída dentro da cidade de Anápolis, da sua família. Tenho a honra de ser da árvore genealógica do fundador da cidade de Anápolis, Zeca Batista. A minha avó materna é neta do Zeca Batista. Que bacana. Se chama Dona Hilda Batista. Hoje, com 101 anos, dia 26 de novembro, ela faz 102 anos, se Deus quiser. Centenária. Difícil, hein, hoje em dia, nesse então, mundo. Assim, então, tem elas e suas irmãs aí, tem só mais 2 irmãs vivas ainda, mas ela é mais velha entre elas, que passou já do 100. E então tem aí que é a descendência da minha mãe. Então tenho a descendência por parte que não posso deixar de falar também, né? Ressaltar. Do esposo dela, o senhor Constantino, né? Que foi também um precursor, seu pai, o avô Ricardo também foi um dos primeiros moradores ali da região da Boa Vista, Santa Isabel, daquela região. E então meu avô Constantino também teve uma história muito grande, foi vereador na época da cidade de Anápolis, que era MDB Arena, e então era político de paixão, de ideologia mesmo. Seu Constantino ajudou aí em vários projetos na cidade de Anápolis. Ele foi um dos grandes funcionários, hoje reconhecido pelo Hospital Evangélico Goiano. Ele, junto com o doutor Fanstoni, ele ajudou ali na administração, no crescimento daquela instituição, foi um colaborador ali, que hoje tem até honras ao mérito ali dentro ali, de reconhecimento do seu trabalho. Então, esses são os meus avós maternos, né? Da minha mãe Maria Augusta, também uma pessoa muito dedicada na cidade de Anápolis. Um dos feitos dela que foi quando o primeiro loteamento popular da cidade de Anápolis, que é a Vila Esperança, ela era coordenadora daquele projeto junto com a dona Dulce de Faria, na época do nosso prefeito Anapolino de Faria. Ela era a sua primeira auxiliar, então onde fez o cadastramento. Então, se eu for contar em família fora primo, que minha mãe batizou todo mundo que foi daquela história, região. Ué. Então, ali todo mundo que ganhou casa naquela época falou: Dona Maria, a senhora Maria Augusta vai batizar meu filho. Então, primo eu tenho muito na cidade. Então, se o povo lembrar quem era os primeiros moradores lá da cidade, pode ter certeza que muitos deles são apadrinhados pela minha mãe. Então, assim, isso foi um trabalho realizado. E tem também, assim, meu pai, o Mar Lopes da Luz, veio para cá com 14 anos de idade. Então, formou a família dele aqui, foi empresário no ramo do transporte, no ramo de cereais.
ele foi um dos donos da Pindobal, né? Transportadora Lopes, na época, década de 70 e 80, quando eu nasci. Ele é uma pessoa também política, né? Teve um desenvolvimento político como vereador, como secretário, foi mais de 20 anos como secretário, foi secretário na época do Anapolino de Faria, foi secretário na época do Ademar Santilo, foi secretário na época do Antônio Gomide, foi secretário na época do João Gomes, né? E então ele teve uma situação política. Trabalhou no governo do Henrique Santilo, um dos seus grandes amigos, né? O doutor Henrique Santilo. Hoje só tem o irmão Romualdo Santilo vivo, da família Santilo, que ainda um grande amigo que meu pai carrega, tem uma grande amizade ainda por eles, Romualdo Santilo. Qual o nome do seu pai? Você falou? Ilmar Lopes da Luz. Todo mundo conhece ele como Vulgo Bá. Vulgo Bá, isso Vulgo Bá. Então, todo mundo chama Ilmar Bá. O Ilmar Bá, exatamente. Todo mundo, se for falar, exatamente. você conhece o Ilmar Bá. Porque tá falando. Então, tem uma história aí nessa parte da cidade. E dentre isso aí tem a parte também, com meu pai, vem minhas tias, Lenita e Célia, que contribuíram muito pela educação do município de Anápolis, como gestoras da educação, acompanhou a Naide Santilo na Assembleia Legislativa, a tia Célia, acompanhou sempre a vida política da cidade de Anápolis. A tia Lenita foi secretária de educação do município, a tia Lenita foi secretária subsecretária no município de Anápolis, na época do Henrique Santilo. Então, a família nossa sempre galgou esse tipo de ajudas, assim, sempre teve dentro do meio político e do meio de gestão pública da cidade de Anápolis. Do lado da minha mãe tem, assim, que meu pai, aí eu tenho que citar minha afinada avó, Matilde Isaac, que foi... Ela é descendente, né, síria-libanesa, então ela é uma das também que veio para a cidade de Anápolis. Ela e a sua irmã era a dona Matilde Isaac, com a esposa do Pedro Toledo, dona Benilda. As duas vieram para cá, então, assim, muito novas, né, elas vieram da Síria muito novas, por causa da questão de guerras, aqueles trem. Então, elas chegaram aqui recém-nascidas, né, dentro daqui. Então, a gente tem essa disseminação. Então, nós temos a síria-libanesa para minha avó, e meu avô, ele era espanhol, né, a família do meu avô Lopes, né, do Constantino Lopes Mendes. Então, são as duas descendências que a gente tem. Então, nisso foi construído o alicerce da base da nossa família, né? Através do meu pai, através da minha mãe, através do trabalho todo que foi constituído isso aí. Citar meu avô, Leão, foi criado em Formosa, era um senhor respeitável em Formosa, minha avó Matilde também. Se vocês conhecerem o que é o Leão Lopes da Luz em Formosa, ele era super respeitado, era oficial de justiça no fórum de lá. Na época de Formosa, ele falava o toque de recolher, porque o gerador de energia era na casa dele, ele que controlava. Ah, que legal, o gerador de energia na parte da cidade, então, quando ele mudou para lá. Então, assim, tem uma história na construção de Brasília também, que era Formosa, muito próximo, cidade de Anápolis. Então, isso é da onde eu venho, esse é o meu berço, a minha raiz, que eu não posso esquecer. Isso é importantíssimo. Então, assim, eu sou apaixonado por Anápolis, vivo a cidade de Anápolis, então crio minha família aqui, e esse é o Fabrício sem profissão, o Fabrício que nasceu, né? Que estudou, formou, só fiz faculdade em Goiânia, mas sempre com o pé na cidade de Anápolis. Cara, que show de bola. Isso é importante, resgatar os princípios, os primórdios da família. Hoje em dia as pessoas falam, quem é você? Eu sou fulano de tal, e esquece dos antepassados, as pessoas que te ajudaram a ser essa pessoa que você é, esse homem que você virou hoje. Cara, super bacana. Parabéns, Fabrício. Sim, com certeza. Eu posso falar que eu sou um homem de museu, minha foto tá lá. Cara. Porque ano passado nós registramos uma foto na comemoração do museu, que foi uma doação da família, que é onde o Museu de Anápolis, que é da família do Zeca Batista, e eu fui representando a minha avó. Minha avó não podia, então da descendência da minha avó, eu fui o representante da família Batista pelo lado da minha avó ali, que é do pessoal, que é os descendentes de Adolfo Batista, irmão do Zeca Batista, que foram os dois que vieram para a cidade de Anápolis e foram os primeiros que idealizaram aí a
transformar a cidade de Anápolis, né? Mudar Cara, o vilarejo para a cidade de Anápolis, vieram de Pirinópolis para cá, então... Show de Essa é bola, parabéns. Fabrício, então vamos ao que interessa. Você é formado em Direito, é o próximo presidente do Rotary Club, agora aí nós vamos falar mais um pouquinho, mas você é formado em Direito Tributário, né? Eu sou advogado, sou formado em 2006. Nós somos formados em Direito. Isso, claro. Né? aham. Agora eu tenho várias pós-graduações. Eu tenho Isso. pós-graduação em Gestão Pública, eu tenho pós-graduação em Meio Ambiente, eu tenho pós-graduação em Direito Tributário, eu tenho pós-graduação em Direito de Trânsito, eu tenho algumas pós-graduações por onde eu passei no setor público. Então, além de gestão pública, gestão de águas, então foram várias pós-graduações que eu fiz foram dentre outros cursos menores vasto. aí que a gente foi fazendo e no decorrer da nossa carreira. E diga-se de passagem, você atuou em todas. Sim, né? sim. Eu comecei a trabalhar muito novo, né? Então, aos 12 anos de idade, eu já laborava de forma informal. E fazia alguns bicozinhos de vender picolé, de engraxar um sapato, trazer na feira que era perto de casa, tinha senhoras que moravam perto, trazia os carrinhos de feira, você troca a garrafa ali na Mauá, que você pegava a garrafa de vidro e ia trocar a garrafa e você ganhava algodão doce, ou às vezes você ganhava um dinheirinho, um troquinho também, que você vendia ali na Mauá. Então, tem algumas situações que eu gostava de fazer. Então, eu nesse período, eu falava assim, por que isso me motivou quando eu era jovem? Quando eu comecei a pensar. Eu falava assim, poxa, tem um dia da avó, tem o dia da mãe, o dia do pai, eu tenho que comprar um presente para ele. Era uma lembrancinha. Eu falei assim, mas não é justo, eu vou comprar um presente pro meu pai com o dinheiro dele. É claro. Então eu tinha que fazer alguma coisa para que não fosse dessa forma, né? Que seria um presente de verdade, né? Então eu comecei a fazer isso, fui auxiliar quando minha tia foi subsecretária de Educação, aí eu ia para lá e, como se diz, eu virava um office boy dela, eu saía com o motorista entregar ofício nos lugares. Então, assim, dessa forma, e logo aos 13, 14 anos, eu fui trabalhar com um tio meu na agência de publicidade e aprendi o ofício de silkscreen, serigrafista. Então eu aprendi a pintar camiseta, fazer boné, adesivo, esse tipo de coisa. E aos 14 anos, meu tio queria meio que aposentar aquele negócio, de um cômodo do meu avô do lado, fazer, vou usar esse cômodo aqui, montei uma serigrafia para mim, e ali eu comecei a fazer alguns materiais publicitários de campanha. Então eu fazia pano de prato, época eu podia, né? Chaveiro, camisetas. Então esse tipo, com os 14 anos de idade, então eu tinha uma gráficazinha manual ali, de revelar a tela ali com emoção. Aí você às vezes usava organza quando era um material mais de camiseta, ou você usava nylon, esticar ali na telinha de quadro, no sol. Então assim, ali eu fui aprendendo e comecei a trabalhar nisso aí. Logo em seguida fui mexer com informática, fui funcionário da Coplaser com relação à editoração eletrônica de jornal. Então, assim, com pouco... Tiago Guerra. Pouca idade, o pessoal tá que liga. Então, assim, na hora que a gente trabalha, a gente aprendeu a mexer. Aí eu fui e falei assim, mas eu pagava a arte para poder fazer eu revelar. Aí eu fui aprender a mexer com computação. Fui um pouco autodidata com isso. E fiz alguns cursos no Senac também, mas não de computação gráfica. Computação gráfica eu fui autodidata. Mas aprendeu sozinho. Aprendi trabalhando. Na tora, como se diz, nos lugares que eu passei. Então, eu fiz computação, programação Clipper avançado, alguma coisa isso aqui, ou o básico da informática. E dali a informática eu passei a aprender sozinho mesmo. Então, até hoje eu tento ralar alguma coisinha na parte de informática, mas sozinho. Bichão, hein, Fabrício? O que é isso? Eu tô aqui perplexo. Tanto de coisa que você fez. Nossa, bichão, também fui dessa forma. Fabrício, vamos lá então. O que é direito tributário? Irmão, o que é o direito?
Direito é onde você limita. Uhum. Você tem que colocar barreiras, limites. Sim. Certo? E existe uma máxima entre a diferença do individual e do que é público. Uhum. Né? Tudo, o individual, tudo que não é proibido, é permitido por ser. Uhum. Agora, para o poder público, é o contrário. Ele só pode fazer aquilo que é permitido e que é regulamentado. Então, o que o direito tributário veio fazer? Ele veio regulamentar a questão de cobrança de impostos, taxas, né? Uhum. Com relação ao poder público e à sociedade. Porque antigamente, se você for analisar questões históricas, sempre todos os reinados cobravam seus impostos, Uhum. né, dos seus servos. Só que quem ditava aquilo dali era o rei. Ele falava e colocava o imposto daquilo dali. Acabou. Aí veio o direito tributário para regulamentar o que pode, o que não se pode e como se pode cobrar o direito de imposto. E para onde vai? O que fazer com aquele documento. Então, ele é uma ferramenta jurídica para regular a cobrança de impostos e a aplicação dos seus recursos dentro da sociedade. Então, o direito tributário, ele é uma regulação tanto da sociedade, que ele regula quais são os impostos que devem ser pagos, quando que são os seus fatos geradores, quem tem que pagar, e separar aquilo dali e falar onde tem que ser aplicado. Isso, então, é a forma. Então, ele é o regulador entre o contribuinte e o poder público, que seria o Estado, a União, os municípios. E os principais objetivos? Primeiro, ele é uma distribuição de renda. O principal objetivo é trazer um benefício a toda a sociedade. Então, o que o poder, a função do tributo? Quando você pega o seu imposto de renda, ele é o que se fala sobre a distribuição de renda. Quem ganha muito, paga muito. Exatamente. Quem ganha pouco, não paga. Às vezes tem até a sua isenção até um certo limite. Sim, sim. Então, dentro disso aí, ele é uma distribuição. Para que ele faz? Para que o governo pode investir na saúde, no saneamento básico, na infraestrutura, na educação, na segurança pública. Então, o objetivo dele é pegar da sociedade aquilo que a gente vai aplicar para o todo. Um exemplo, você tem dentro de vamos usar um condomínio, que é uma coisa mais simples de falar. Você mora dentro de um condomínio. Você tem aquelas despesas internas do condomínio. Aí chega todo mês, tem a sua parcela condominial, que é o quê? São rateios das despesas que o condomínio teve. Aquelas que o poder público não os assiste. Aquilo que o poder público assiste, ele não entra. Mas entra o quê? Tarifa de energia, tarifa de água, servidor que está ali dentro trabalhando. Gás, tudo joga dentro do condomínio, divide pelo número de unidades que ele tem e faz. Então, cada um paga aquela sua parcela para que tenha um investimento. E ainda tem, no condomínio, eles criam-se a taxa de reserva, que é o fundo de reserva, para poder ser um investimento futuro, um caixa para uma questão especial. Uma pintura. Então, é um rateio. Só que o que o Estado, o município, a União faz? Ela pega um imposto e devolve para a sociedade. Como? Asfalto, saneamento básico, benefícios, infraestrutura, criação de escola, creche, saúde. Então, é para isso que serve o imposto. É recolher da sociedade para devolver para a sociedade nesse tipo de prestação de serviço. Cara, show de bola. Eu juro para você que eu não sabia. E qual que é a diferença entre imposto e taxa? A diferença maior que tem é contrapartida. Um imposto, o Estado não precisa imediatamente te devolver nada. Ele não tem que fazer nada. Você é obrigado aquele contribuinte que atingiu um certo rendimento
que ele recebeu, ele é obrigado a pagar um imposto pelo rendimento. Imposto de renda sobre as rendas que ele tem. Assim também são as empresas. A empresa paga os seus impostos de acordo com as suas rendas. Eu vou te dar esse exemplo. O que isso tem a ver? Ele é obrigado a pagar. É imposto. Imposição. Ele é imposto. Olha Ele é aí, imposto. cara. Não tem como fugir. Ele é imposto. Entendi, cara. O nome você já vem. Imposto. Tá imposto. Você tem que pagar. Entendi. E aí? Tem que pagar. É um imposto. Acabou. Taxa. A taxa já é diferente. Ela tem uma contrapartida. Taxa do lixo. Por quê? Porque o município cobra a taxa do lixo para ele buscar o lixo na porta da sua casa. Exatamente. Taxa de luz. Ele cobra a taxa de luz para colocar uma lâmpada na porta da sua casa. Então você tem uma contraprestação do Estado. Eu vou falar Estado. Sempre que eu falar Estado, é Estado, município, União. Tá, entendi. Tá? É Estado. O Estado, né, que seja, ele tem uma contrapartida de você. Taxa de água, ele leva água para sua porta. Taxa de esgoto, ele pega o seu esgoto para tratar. Cara, show de bola, Fabrício. E quais são os principais tipos de impostos? Hoje é o que eu praticamente falei. Nós temos imposto de renda. Imposto de renda. Certo? Nós temos o INSS, que é a Seguridade Social. Nós temos o IPTU, o IPVA, né? Nós temos esses, são os principais que a gente poderia falar. O ISSQN, que é a taxa sobre serviço de qualquer natureza, que é o do prestador de serviço. Então, esses são os principais impostos, né? Cada um colocando imposto de renda, sobre a renda. É isso. Né? Tem o imposto, o INSS, a questão social, que você paga um percentual do salário do servidor para a questão de seguridade social. Nós temos o IPVA, que é o imposto sobre veículos automotores. Nós temos o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias. E temos o ISSQN, que é o imposto sobre serviços de qualquer ISSQN, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. E cada um tem seu ente que é responsável por aquilo ali. Então você divide por cada um. Por exemplo, o IPVA é competência do Estado. Né? O ICMS é competência do Estado em recolher. Então, aí já tem o Código Tributário Nacional, que ele regulamenta a competência de cada um. Imposto de renda fica com a União, INSS fica com a União. Então, cada um fica o IPVA com o Estado, fica o ICMS com o Estado, ISS e IPTU com o município. Então, cada um, para poder, dentro da sua base, ele ter uma forma de sobrevivência sem depender do outro ente federativo. Apesar que a gente recebe uma parte do ICMS volta para o município, do imposto de renda volta para o município, mas tem que ir para o Estado e depois voltar. Então, dos municípios que já fica direto no município, como exemplo seria o IPTU e o ISS. Né? Esses são impostos dentro do município, que já vai para os cofres do município, ele não tem que ir com pires na mão no Estado para poder todo mês o Estado dar a parte do município. Então, e da mesma forma, tem os pequenos são sustentados pelos maiores. Então, o Estado recolhe o ICMS do Estado e faz a contrapartida e faz um rateio. Tantos por cento para a capital, tantos por cento para a cidade com tantos mil habitantes, tantos por cento, e rateia o percentual daquilo dali para... fica uma parte para o Estado, uma parte para a capital, outra, então vai distribuindo entre os municípios. Assim o imposto de renda também, aí eles vêm devolvendo para o município. Show de bola. Eu li uma vez, não sei se eu li ou foi alguém que me disse algo do tipo, que o Estado que cobrasse o IPVA, não poderia colocar tipo pedágio, alguma coisa. Tem alguma coisa em cima disso aí ou é folclore? Ou não existe essa coisa? Por exemplo, o Estado arrecada, mas não pode colocar... O que o IPVA geralmente é para as rodovias, tal, né? Ou não? Olha, o IPVA em si, se você for analisar, ele seria um pouco mais... Porque na década antiga, o povo fala muito sobre bitributação. Então eles discutem sobre... Não é uma tributação em cima de outra tributação, você está pagando. O que você paga é pela qualidade. O IPVA, parte do seu financiamento, boa parte dele é justamente para questão de transportes.
mas o dinheiro do IPVA vem para o município, ele não é utilizado sempre na área só viária, ele não tem aquela imposição, ele vem para os cofres, tem daqui, não é uma situação imposta, mas o município utiliza para poder fazer o serviço de pavimentação asfáltica. Só que, o que é a questão do pedágio? O pedágio é quando o Estado em si, ele delega a função dele a uma empresa privada para tomar conta de uma coisa que ele não está dando conta mais. E isso é feito com vários outros setores do poder público, que ele pode estar fazendo isso. Vou te falar, o próprio transporte público, o que ele faz? A obrigação de fazer o transporte público é do Estado. Só que o Estado não dá conta de fazer o transporte público. O que ele faz? Ele faz a licitação, a empresa concorrente vem e vai entregar o transporte público pelo preço mais barato. Então, vai para a concorrência pública, o Estado entregar. Tem que ter uma contrapartida para poder se fazer. Então, essa é uma situação. Às vezes tem a segurança pública que acontece, ou outros a fazer. Por exemplo, esse do pedágio. Daqui para Goiânia você vai ter um pedágio. O que acontece? Você pegou uma concessionária para administrar aquele trecho. Então foi listado para que o asfalto seja de boa qualidade, para que tenha uma assistência médica naquele lugar, que o Estado não ia ter que colocar uma ambulância específica, para ter um socorro mais rápido para a pessoa que está ali, para poder ter um reparo das vias, na época roçagem, capina, manutenção. Então a manutenção daquele trecho, a empresa licita o menor preço, vai para poder ter uma qualidade de prestação de serviço dentro de um trecho. Por isso existe o pedágio direcionado para aquilo ali. Então ele está vendendo um serviço. Então a tributação onde coloca, a gente fala assim, mas tinha que ser o Estado investir tudo. Mas hoje o Estado não dá conta de investir tudo que tem. Não dá conta. Entendeu? Hoje o Estado, para falar a verdade, nós temos um Estado falido. Mas não falido só por causa disso. A gente tem que falar, se fosse colocar aqui, a gente ia pular da corrupção, aí já é outro programa. Esse é outro programa. Mas seria mais ou menos isso. A responsabilidade do Estado em manter aquilo dali. Então, aí você tem que ter um controle, fiscalização e tudo. Então, você acaba delegando poderes a terceiros. Terceirizando para que chegue um serviço de melhor qualidade ao cidadão. Entendi. E o que é imposto de renda, Fabrício? O imposto de renda é aquilo que eu te falei. É o imposto sobre a renda. O que você ganha durante o seu período. Então você pega o ano calendário 2000, nós estamos fazendo 2024. O que você auferiu de rendas durante 2024, você declara o imposto de renda em 2025. Existem alguns abates, que são aqueles abates que é de competência da União na Constituição Federal de 88. O Estado, ele é obrigado a dar educação, saúde. Vou te falar sobre essas principais situações. Então, o que você auferiu de ganho de capital durante esse período de 2024, você paga, você acrescentou na sua renda, você paga. Mas você pode abater escola, saúde, como os principais, porque o Estado tinha que te proporcionar aquilo. Então, você tem um limite para poder abater no seu imposto de renda o que você pagaria e devolveria para o Estado. Então, você ganha X, mas gastou um limite tanto. Aí o imposto é abatido, em vez de você pagar, é compensado. Aí, às vezes, você recebeu a mais. Aí tem um imposto retido. Por exemplo, funcionário de carreira ou funcionário efetivo. Ele pagou, tem um teto. Tem um teto para se pagar. Aí a pessoa foi retida, ele ganha, vamos supor, 15 mil reais mês. Aí ele paga, que dali ele pagou mais do que ele deveria pagar durante o ano. Então o Estado vai verificar o que ele pagou, o que ele gastou de saúde, educação, faz o encontro. É bom procurar, né, sempre fazer imposto de renda com o auxílio de um contador especializado nisso aí, para poder, né, ou um advogado, um tributarista, para poder estar auxiliando. Pode se fazer, você mesmo fazer, mas você tem alguns benefícios ali, entre linhas, que você pode estar falando, batendo um papo, porque você vai, é igual você vai fazer uma consulta médica, você vai conversando e fala assim, o que você fez lá no... eu fiz isso, eu tive de investir nessa situação, ou eu fiz uma perca financeira nisso. Então isso você vai agregando informações que você pode ter um abatimento no seu imposto de renda ali, e que você só consultando um profissional habilitado, você vai ter um benefício melhor sobre a situação. Existe diferença entre imposto de renda de pessoa física para pessoa jurídica? Sim, é porque a pessoa jurídica, ela paga o seu imposto,
de acordo com a qualificação dela. Então, nós temos empresa sobre lucro real, nós temos empresa... Aí é uma aula bem... Então, assim, cada uma tem a sua especificidade. Igual nós temos a Simples Nacional, que tem a forma de pagar o imposto, ela é diferenciado. A qualificação de cada tipo de profissional, um profissional empreendedor, né? Empreendedor individual, dependendo do que ele presta serviço, o imposto dele é menor, de acordo com a classificação, que tem uma tabela, né, que você paga sobre aquele percentual. Então, isso tem uma lei específica para isso. Então, é uma grade bastante. Então, tem diferencial, sim, principalmente pelo percentual de quando essa declaração é feita. Entendi. Agora, fugindo um pouquinho da pauta, né? Qual foi o caso mais louco que você já pegou na sua vida? Um caso ou algo que você fala, nossa, que bucha que eu peguei, né? Ou não, ou alguma coisa engraçada que aconteceu. Cara, uma coisa que me marcou muito foi uma questão no direito da criança e do adolescente. Isso foi uma situação marcante, porque a gente tem que defender, nós temos que defender a nossa parte. Uhum. Só que o perfil da nossa paciente, a gente chama, pode falar, da pessoa, da nossa cliente, ela não estava muito favorável àquele meio. Ela é uma pessoa que, eu acho que até depois da mudança foi feito um julgamento, até esses dias eu falei para o Limonge, falei assim, Limonge, você me deu uma aula naquele dia. Foi um processo que eu perdi, mas meu coração ficou alegre. A mãe, ela estava muito vulnerável. Ela é dependente química e morava praticamente numa pensão. Aí ela tinha vários filhos, geralmente um filho de cada um pai, e ainda fazia programas. Aí ela foi denunciada pelo pai de uma dessas crianças e entrou na justiça para pedir a guarda. O pai já estava constituído uma nova família, pediu a guarda de um dos filhos dela, que ele alegava que a mãe deixava o menino sozinho, menor, abandonado e tudo aquilo dali. E realmente ela tinha problemas de saúde. E eu advoguei até dativamente para essa pessoa. E nesse sentido passou-se todo o trâmite. E na hora que eu vi que o Limonge, do nosso juiz, ele foi, e a condução do processo, como presidente do processo, ele conduziu, ele demonstrou dentro dos autos, ele sentou, conversou com a criança, conversou com o pai, conversou com a testemunha, e viu que realmente a mãe não tinha naquele momento a condição de exercer o seu direito de mãe, porque estava sendo nocivo à criança. Não estava tendo condições. E ele inverteu a guarda. Para o pai. E o pai cuidou dessa criança. Passaram-se os anos, isso aí, aquilo ali, eu falei assim, nossa, advogado nenhum quer perder uma ação. Foi se passando e eu vi essa mãe depois. A mãe tinha problemas de saúde que eu não vi mais. Perguntei para ela, e aí? Não casei, estou casada. Tenho uma família constituída, estou trabalhando. Os vestimentos dela já errado. Ela já estava, como se diz, eu estou limpa. Ela saiu da dependência química. Ela saiu da prostituição. Então, assim, talvez aquele choque... Naquele momento, da perca da filha, teve uma realidade. Mudou a realidade daquela pessoa, que ela pôde conviver com a filha depois, no momento futuro. E isso eu estou falando de uma mãe que ela tinha 6 crianças naquele período. Então, assim, foi uma mudança, um fato que marcou muito a trajetória nossa aí como advogado. Top demais. Quais são as principais obrigações tributárias das empresas? Eita, não. Primeira, participação,
A obrigação dela é a constituição dela social. Ela vai no fisco e fala, ó, eu existo. Pum. Depois que ela existe, ela vai prestar o serviço. Ela prestou o serviço, ela emitiu a nota fiscal. Aí a outra obrigação que ela tem é a emissão da nota. A outra obrigação que ela tem é a declaração do que foi o rendimento, o investimento que ela fez, as despesas que ela tem e qual o lucro que ela fez para ela poder pagar. Então, dia 20, todo dia está lá, a empresa informando o fisco e recolhendo seus impostos. E as consequências da empresa não pagar os impostos? Primeiro, ela vai ser processada, ela vai ter multa, juros, né? Que são altos. Tão altos. São altos, não são baixos. Juros e multas que vai se acumulando. Dependendo, tem um crime fiscal, que você deixar de declarar, você deixar de fazer, aí é um crime contra a economia popular e um crime fiscal, que dependendo do dolo, pode acontecer nisso. Que existem empresas que vêm só para poder vai aplicar um golpe no governo, no estado, para auferir alguma coisa. A empresa, ela vai para a dívida ativa, ela tem a certidão dela negativada, e se ela for uma empresa que presta serviço público, ela não pode fornecer para o Estado. Então se a capivara estiver suja, já era, game over. Ela não fornece para o Estado. Interessante. Sabia disso, não. Então tem várias consequências disso. Você falou que os impostos às vezes são caros, muito caro. E se a empresa quiser solicitar uma revisão, tem como fazer essa solicitação para revisar? Não, olha, eu estou achando que esse imposto X está muito caro, eu quero revisar ele. Tem como? Sim, a empresa, lógico, você vai fazer uma auditoria na empresa, verificar realmente se o imposto que ela está pagando está de acordo com aquela normativa. Por exemplo, eu vou te falar uma empresas, o IPI. O IPI, às vezes, o governo federal vai lá, faz uma medida provisória e dá isenção de imposto para uma determinada produção, porque ele quer fomentar a produção daquele tipo. Sim. Aí a empresa comeu bola o contador e pagou um imposto sem saber que ele tinha a isenção de IPI. Ou tem algum outro imposto que ele possa ter. Houve um governo estadual e falou, todo mundo que fornecer, por exemplo, vou dar um exemplo, transporte público, que foi até o prefeito Márcio Corrêa falou esses dias, que está lutando lá junto ao Estado, que isso já é uma briga há muito tempo, que lá na capital, por exemplo, o transporte público urbano não paga ICMS sobre o diesel, porque ele não é vendedor, ele usa para o sistema, então ele não paga o imposto de ICMS do diesel. Estamos tentando lutar para baratear o custo do transporte público para Anápolis. Então isso é uma briga que vem há anos para poder o Estado isentar. Então vai supor que a empresa que presta o serviço público, o contador dela comeu bola e pagou o imposto. Então o que ela faz? Pode o contador, a auditoria, falar assim, o que eu vou fazer? Não, então, peraí, eu vou fazer uma retificação dos impostos, DCTF, de PJ, eu faço e mando para a Receita. Aí, ali eu posso apropriar do crédito, se ela tiver crédito ou não. A Receita vai avaliar ou não, se pode ser feito. Alguns casos, a Receita pega e manifesta, fala, não, eu não concordo. Mas existem leis que dão aquele benefício, aí já é ação judicial. Então você pode fazer ela com a simples retificação da declaração. Mas nunca volta em espécie, volta sempre em abatimento fiscal. Não, ela volta em crédito. Você pode querer receber, mas se você vai ter que pagar para o Estado, você compensa. Entendi. Entendeu? Você faz uma compensação, em vez de você pagar, você compensa. Entendi. E ele está gerando o juro lá, da mesma forma que ele cobra juro da gente, o juro está gerando para ele. Então, quanto mais não compensar, ele vai ter que devolver isso aí para a gente. Então, no Estado, a gente faz a compensação através do perder conta, que é no caso da Federal, você faz junto e informa qual tributo você deveria passar, qual crédito que você viu, já tinha pago, informa lá, vai para o fisco pegar e falar assim, entendi. Então... Cara, show de bola. Gente, o Fabrício até aqui falou sobre direito tributário. Cara, tem coisas que eu não sabia. Por isso que é a importância de ter um profissional qualificado para
tirar essas dúvidas, né, Fabrício? Eu acho Qualquer situação. qualquer situação, No direito né, cara? civil você tem que ter um profissional que entenda. No direito trabalhista você tem que ter um profissional que também zela por aquilo dali. No direito penal, então assim, no Cara, direito comercial, então tem- no direito do consumidor, Tem que então ter. cada situação você tem que ter uma pessoa que tenha especialidade ou que tenha vivência. Eu falo assim, porque até eu falo para você, por que o pessoal chama advogado de doutor? Por causa da época de uma lei que foi estipulada foi até a princesa Isabel que falou que o advogado é doutor. Porque o povo fala assim, mas o advogado tem que defender tese. Cada processo do advogado é uma tese. Cada vez que você vai para o tribunal, você vai manifestar ali no tribunal, você se manifesta, você está defendendo uma tese, que ela pode virar uma jurisprudência lá na frente. Então, são vários processos que você toma conta. Por isso, o doutor é o único que utiliza o doutor sem ter feito um doutorado. Ele sempre tem isso. E também os médicos também, né? Doutor médico e doutor advogado. E o outro também são os médicos também, que na mesma lei beneficiou, justamente que tem coisa mais especial do que você salvar uma vida. Tem uma comprovação melhor do que isso. Não existe, então, não. para o médico. Então, assim, são situações que você tem que ter. E são as duas profissões que, se você não tiver um bom médico, não tiver um bom advogado, você roda. Você pode rodar. Literalmente. Gente, o doutor Fabrício falou sobre direito tributário, agora vai falar de Rotary Club. Rotary Club. Fontes me falaram que você agora... Eu posso falar você, porque eu tenho uma certa intimidade, eu conheço o senhor e tal. O que fontes falaram que agora, no ano rotário 25, 26, você será o presidente de um clube aí, né? E eu gostaria já de emendar, fazendo essa colocação, o que é o Rotary? Cara, o Rotary é uma instituição não governamental. Não governamental. ONG, que foi criada pelo Paul Reis, que foi uma advogada muito, não sei a data certa. Sim, historicamente, historicamente eu assim, sou novo no Rotary, mas são 5 anos, mas a história a gente está aprendendo no dia a dia. Que ela é vinculada ao quê? As questões humanitárias, questões de saúde, né? As questões sociais. O Rotary é uma organização onde a gente pega as pessoas que tenham qualidade, pessoas que tenham expressividade dentro da sociedade, ou que tenha alguma afinidade em querer servir. O Rotary, ele veio para servir, então ele veio para discutir, ele veio para trazer pessoas, fazer o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a sociedade. Para somar. Para somar, para a gente poder discutir alguns aspectos, trazer pessoas importantes e levar ideias para eles. Então, o Rotary é uma instituição mundial, e é o único que tem a cadeira cativa na ONG, na OMS. Na OMS não, perdão. Tem que cortar. Não tem problema. Como é que fala? Na ONU. ONU. É um Rotary Club, tem cadeira cativa na ONU. Na ONU. Isso. Ele tem lugar de assento na ONU pelo seu trabalho social que ele faz pelo mundo. O Rotary é forte. Erradicação da pobreza, água potável, questões de preocupação com o meio ambiente, poliomielite, que ele faz a poli. Cara, teve um colega rotariano nosso que nós participamos e eu fiquei sabendo que ele está voltando a frequentar o nosso Rotary. Mentira, sério? Ele fez uma campanha, nós fizemos uma campanha da poli. Da poli, a gente tá Rapaz, e o homem se fantasia de super-herói? Super-herói. Eu acho que esse dia ele tava de Batman. Ele é um cara excepcional. E ele tem uma pegada assim que ajuda a criança a ser vacinada pela poli sem sentir dor. Sem sentir dor, vai lá e faz. Isso. E ele vai fazer parte da diretoria do ano rotário também. Mentira. Foi convidado. Mentira. Sim. Não, mentira, né? Eu fui convidado e eu quero saber. E eu vou fazer a convite de novo. Não, mas qual clube que é? Qual clube Rotary que é? Nós fazemos parte
Melhor clube de Anápolis. Os caras são Os caras são gente boa demais. Não é o primeiro, mas é o melhor. Eu tô falando melhor porque nós estamos lá. Então assim, Rotary Clube de Anápolis Daia. Eita, nós até arrepiei, hein? Nesse momento que eu reforço. Volney. Oi. Você será o nosso diretor de Adversidade e Inclusão. Eu aceito o convite, doutor Fabrício. Que eu falo que você tem essa pegada. Claro. Ver ali naquela questão aonde a gente vê que está tendo injustiça social, pela diversidade, pela inclusão. Eu tenho certeza que você vai ser um papel fundamental para a gente e nos ajudar a ter ideias boas, inovadoras para esse ano Rotário. Vamos juntar junto, fazer projetos para esse ano 25, 26, que é de julho desse ano até julho do ano que vem. E o senhor vai ser o nosso diretor-presidente. Convite aceito e convite recebido e convite aceito. Então, nossa posse. Eita, nós. O local será definido, dia 25 de junho. Aí nós estaremos aqui avisando, falando para a população que dia que você é. Já vamos marcar. Bora marcar. Vamos marcar. Então tá feito então, aceitei o convite, né? E agora eu quero saber o seguinte, como eu posso me tornar um membro do Rotary Club? Olha, primeira coisa que você para se tornar é frequentar, buscar dentro, nós temos um My Rotary dentro da internet, então você pode pesquisar lá. Mais Rotary? My Rotary. É My, em inglês mesmo. Então lá dentro tem todos os clubes da sua cidade, você pode vir como visitante, você como membro, você vai ter o seu login, sua senha para poder entrar, para poder ver seus membros ali, algumas participações internas. Tem alguns cursos maravilhosos lá. Tem curso demais lá. Tem muita coisa para se aprender. E gratuito. E dentro lá você vai ver aonde funciona. Nós temos aqui em Anápolis, nós temos o Rotary Anápolis, o Anápolis Leste, Anápolis Oeste, Anápolis Jundiaí, Anápolis Jaiara, Novas Gerações, Anápolis Daia, se eu esqueci, Rotarate. Tem um Rotary de mulher também, não tem? E tem a Casa da Amizade. Aí é a Casa da Amizade, que são aonde as mulheres tomam conta aí de um trabalho social maravilhoso. Geralmente as esposas do Rotariano e outras Rotarianas que não têm esposa também podem estar na Casa da Amizade. Se eu esqueci algum Rotary aqui, você me perdoa. Mas é muito, né? São muitos clubes. Então hoje nós temos aí, aqui em Anápolis, nós somos 9 com o Rotarate, né? E nós estamos com a missão de implementar o Interact. O Rotarate é acima de 18 anos. Nós vamos fazer o Interact, 14 a 18 anos. Isso é bacana, hein? Bacana. Entendeu? O Interact é para trazer a preparação dos jogos. Então, assim, para poder a gente estar trazendo as ideologias do Rotary aí para essas novas gerações. Top. Tirar o pessoal pensar besteira e vamos colaborar com a humanidade. Vamos colaborar. Quem tem um trabalho dessa pegada também, que diga-se de passagem que é massa demais, são os Demolei da maçonaria. Sim, os moleques inteligentes, viu, velho? Os moleques inteligentes, educados, chama de ti, bacana também. Isso é uma pegada legal, viu? Pegar esses meninos, essa juventude e vamos fazer uma ação social com isso. Igual assim, você falou de uma instituição que também é uma instituição maravilhosa que nós temos, né? A maçonaria. Isso. Que são os nossos defensores aí de muitas causas aí, o pessoal soubesse qual que é a força, tanto do Rotary como da maçonaria. Tem suas pegadas diferentes. Claro. Tem suas pegadas, mas sempre os dois muito respeitosos um com o outro. Ajudando, né? E é sempre ajudando. E sempre os dois buscando o mesmo objetivo. Exatamente. Que é o auxílio à sociedade, pensando coisas para a sociedade, pensando o bem do próximo e sempre levando o bem-estar à sociedade, né? Isso é a função desses clubes aí que são mantidos. Mas assim, você falou tudo, falou legal, mas assim, e quais são os benefícios, porque eu vou me tornar um rotariano, e qual é o benefício disso aí? Tem um benefício melhor que servir? Não tem. Então, o Rotary, a primeira coisa que nós temos é o benefício no Rotary, a melhor coisa que nós temos é o benefício de servir, de ser útil. Você vai ser útil para a sociedade. Exatamente, hein? Agora, você imagina você dentro do Rotary,
o network que você faz ali dentro. Nossa, isso hoje em dia é o que manda. Você tá entendendo? Então ali você tem relacionamento com vários tipos de pessoas. São empresários, mega empresários, políticos de todas as regiões, de várias classes, pessoas de todas as classes sociais, que lá não vê classe social. Então você vê empresário, você vê contador, você vê médico, você vê odontólogo, você conhece muita gente, porque cada rota você sempre busca vários profissionais, pessoas que são destaque na sociedade e que tenha contribuído de uma forma que possa ajudar a pensar. Então, você tem várias situações que pode ser desenvolvido e projetos que na hora que você vê, você acaba sendo monetizado indiretamente. Porque você doou, você fez, o trabalho foi bem feito e a pessoa começa a te reconhecer. Porque o cara fala, quem que é aquele rotariano? Ah, peraí, ele é rotariano, ou ele é maçom, ele é o que? Advogado? Opa! Primeiro que você sabe o critério do pessoal para receber esse tipo de todo tipo de pessoas. Então, se a pessoa está dentro do Rotary, dentro de uma maçonaria, ele passou por um crivo. Ele está assistido pelas pessoas. Então, ali na roda, você participa de uma reunião, participa da segunda, participa da terceira, sente o que é o Rotary. Olha só para você ver, você participar de uma vacinação de poli. Nossa, é a coisa mais top do mundo, cara. Você pegar e fazer uma campanha para recolher cesta, o poder público tem a obrigação de levar? Tem, mas nós já participamos disso, entregar cesta, fazer um dia das crianças diferenciado, você assistir uma família ali por alguma coisa que está sendo feita e ter uma condição, por exemplo, hoje nós temos aí na Anápolis o Rotary Donando, então foi o Rotary de Anápolis, não estou falando, foi um dos Rotarys de Anápolis. A instituição Escola Donana hoje funciona porque é um prédio do Rotary com convênio com o Estado. Ele comprou aquilo dali. Então, o Rotary pode beneficiar, fazer muitas situações humanitárias. E a satisfação pessoal é muito grande. É muito grande. Igual você falou também, né? É o network. É o relacionamento. Relacionamento, não adianta não. Então, esse é o maior. É o maior benefício que você tem, é o relacionamento, o network que você faz. Então, você conhece pessoas e lá todo mundo despido de quem ele é, talvez do lado de fora. Uhum. Porque ele é um rotariano pensando em trazer benefícios. Então todo mundo tem a mesma voz. Exatamente. Todo mundo é no mesmo nível. Mesmo patamar. Mas do lado de fora um pode ser maior que o outro. Uhum. Um empresário rico, um milionário, o outro pode ser o melhor pedreiro da cidade. Mas que pensa bem. Exatamente. Não estou desmerecendo a profissão de claro, pedreiro. Estou colocando relacionamento, porque eu acho que é uma profissão muito digna demais. Então nós temos ali bons enfermeiros, bons pedreiros, bons médicos, bons advogados, bons contadores. Então nós temos pessoas boas, não só na profissão, mas boas internamente no coração, que elas estão ali para doar, para dar, para servir. E aí a gente constrói amizade, igual nós construímos a nossa. Claro, nós construímos com a Mauri, nós construímos com o Fernando Cassino, nós construímos com o Derboy, nós construímos com o Nabil. Então, assim, são pessoas com o Eduardo Cacheta, com o Eloir. Então, assim, Bruno Sandri. Então, assim, são pessoas do Rodão, o nosso Rodão Aprígio. Então, nós temos várias pessoas, se eu for citar todo mundo, nós vamos ficar aqui eu vou ter que falar uns 40 nomes aqui agora, mas são pessoas que estão, Dilma também. Nossa, seu Dilma então, seu Dilma é maravilhoso. Então são pessoas aqui dentro, tem o Moacir da Pumatec, então nós temos várias pessoas dentro do nosso Rotary que a gente convive no dia a dia e cria amizade. Aí é onde você está o quê? Eu estou tendo amizade com pessoas sadias. Então você leva uma amizade familiar ali, uma convivência. Então, é maravilhoso. É a coisa mais linda do mundo, né? E se eu tiver um projeto, como eu faço para propor um projeto para o Rotary? Olha, nós temos uma Fundação Rotária. Um projeto a gente leva, tem uma equipe. Uhum. Então, aqui, junta-se os Rotarys. Nós temos a comissão de Fundação Rotária. Hoje foi convidado o Fernando Cassino para estar presidindo, mas todo o rotariano pode estar participando. Aí dentro disso tem um grupo entre todos os outros, a gente
informa para a governadora o projeto que a gente tem. Aí a gente leva com os presidentes, nós temos governadores assistentes, que a Gabriela é a nossa governadora assistente, que vai estar em 2025, 2026, vamos levar os projetos, levamos a governadora. Se for um projeto factível, nós temos o RI nosso, aquelas contribuições que a gente faz, que vai para o sistema, a gente consegue trazer aquele benefício para a sociedade. Por exemplo, nós podemos fazer um projeto de fazer uma creche. Nós não podemos fazer um projeto que a gente tenha responsabilidade mensal. Claro. Mas a gente tem que ter uma efetiva. A gente pode fazer um projeto de doação de uma mamografia para a Santa Casa. Se ele for aceito, for uma questão que a gente conseguir comprovar que a gente está com problemas de câncer de mama no município, falar toda a história, tem a forma de você preencher, você consegue captar essa verba. Só que tem que ter uma coparticipação, porque o Rotary tem que ter qual é a preocupação do poder público em querer fazer isso. Então, a gente tem que ver, tem que ter uma boa conversa sobre aquilo ali. Mas nós mesmos, dentro do Rotary, a gente pode fazer um projeto nosso, social, interno, que é uma reforma nossa que a gente faz ali de uma campanha entre a gente mesmo, arrecada, ou de uma forma indireta, com os próprios empresários, com o pessoal que faz parte do outro. A gente reforma um banheiro de uma creche, de uma escola, ou a gente pode assistir uma família que teve uma casa desmoronada, a gente corre atrás. Então, assim, tem muita doação, coisa. É muito grande, é muito extenso para a gente poder estar colocando aqui. Então, a gente pode fazer convênios aí com os conselhos municipais de assistência social, com a presidente do conselho. A gente fala, olha, nós vamos arrumar, eu faço a missão de arrumar tanta doação do imposto de renda para o seu conselho, você traz para a gente pode doar para a Fundação Rotária e negociar com a governadora. Olha, você tem tanto encaixe aí, vamos ser, porque o que sai esse ano, a gente só pode receber ano que vem. Só que a gente fala assim, ó, eu vou arrumar tanto de doação, quanto que você ajuda a gente trazer para a Fundação, para desse projeto nosso? A gente tem condição de trazer projetos para dentro do município, para dentro da nossa comunidade, através da Fundação Rotária. Top demais. Gente, esse é o Dr. Fabrício, ele falou sobre direito tributário, ele falou sobre um pouquinho do que é o Rotary, o que é um Rotary Club. Agora, doutor, o programa está chegando ao final, mas antes tem um bate-bola do Talco Show. Funciona da seguinte forma, eu falo uma coisa e você, o que vier na sua cabeça. Por exemplo, café, aí você fala café com leite, fala arroz, feijão, tá? Entendeu a pegada aí, doutor? Preparado? Vamos Não, lá. é coisa fácil, é coisa simples, é coisa... Vamos que vamos. Vamos que vamos. Um amor. Deus. Olha, cara, o cara é bom demais. O cara é advogado, Um sonho. Honrar meu pai e minha mãe. Isso é importante, hein? Honrar o pai e a mãe. Isso é bíblico, né? Um time. Anápolis Futebol Clube. Eita, mas Galo da Comarca. Galo da Comarca. Uma comida. Uma comida. Churrasco. Uma bebida. Uma bebida. Eu gosto de uma cervejinha. Ei, cervejinha é bom, hein? Uma vergonha. Ei, doutor Fábio, você tem que tá apertando pro seu lado, hein? Decepcionar. Isso é de brabo, né? Isso é difícil. Uma pérola. Uma pérola, minha mãe. Eita, mãe é tudo, né? Um castigo. Já teve um castigo, já? Na infância, mamãe, papai. Um castigo. Ou você Eu foi... faria Oi? consequência de erro. Isso é brabo. Isso aí, hoje em dia não tem, mas na nossa época teve, né, doutor? Um medo. Fracassar. Eita, você também, eu morro de... Um futuro. A Deus pertence. Um arrependimento. De não ter escutado. Isso é importante. O seu maior orgulho. O meu maior orgulho, minha família. A sua maior realização. A minha maior realização, construir uma família. Que é isso? O maior bem da vida?
A vida. É isso. Um animal. Um animal. Cavalo. Cavalo. O Dr. Bruno também falou com cavalo, Dr. Bruno Sandri. Uma mulher. Uma mulher. Minha esposa. Outra mulher. Minha mãe. Um homem. Meu pai. Outro homem. Meu avô. Que isso! Gente, a gente falou com o Dr. Fabrício aqui no Talk Show, falou sobre direito tributário, falou sobre o Rotary Club. Doutor, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, o seu tempo, porque sabemos que hoje o tempo é o maior bem da vida, digamos assim, né? E o senhor teve esse tempo, esse carinho para vir aqui no Talk Show. Se o senhor quiser deixar rede social, fica à vontade, mas desde já eu agradeço muito, agradeço imensamente. Eu agradeço muito. Eu sou super grato de você ter me chamado. Estou à disposição sempre. Você fala isso para todos, doutor. A questão da minha rede social é que eu primo pela transparência. Então, onde você for pesquisar sobre Fabrício Lopes da Luz, minha rede social, Instagram, @Fabrício Lopes da Luz, meu YouTube, @Fabrício Lopes da Luz, não tá fraco, mas vai colocar, meu Facebook, @Fabrício Lopes da Luz, então onde for, tá lá, Fabrício Lopes da Luz. Ai, que tem legal. Só dois, eu acho, Fabrício Lopes da Luz no Brasil, eu sei que tem um em Goiânia, que é um homônimo Fabrício Lopes da Luz mesmo, então tudo que eu ponho é meu nome mesmo, porque às vezes a pessoa põe alguma coisa para diferenciar, não sei o que, para poder colocar. Não, é meu nome mesmo. Fabrício então, Lopes da Luz. Sou eu, nos meus erros, nos meus acertos, aonde eu tiver que errar, pagar pelos erros, pagarei pelos erros, onde acertar pelos erros. Você falou uma coisa muito importante sobre o tempo. É a única coisa que você não recupera. Exatamente. Então, o que nós tivemos aqui foi investimento. Nós investimos o nosso tempo com uma boa qualidade, com um bom papo. Então, o tempo, o que nós dissemos há um segundo atrás, você já disse, não tem jeito de voltar esse um segundo mais. Sempre ele vai correr pela frente. Sempre. Você não recupera o tempo. Exatamente. Agradeço imensamente, doutor, o seu tempo aqui. Obrigado mesmo de coração. Então, eu também agradeço muito você ter investido seu tempo em estar presente comigo e agradeço vocês. Obrigado, pelo doutor. tempo que vai dedicar a escutar esses nossos dois Eita, nós. Doutor, rotarianos. Antes de acabar, o programa Talk Show também tem uma lembrancinha para o senhor. Tem um kit da Cachaça Jamel, espero que o senhor goste. Tem Dá pra fazer uma caipirinha, meu avô. Tem que amava uma sentar pra gente caipirinha. ver nossas caras lá, Vamos, ficar vamos sim. bonito. Peraí, Olha vou lá fazer que aqui, ó. bonito, o que é isso? E também, aqui ó, não deixar de dar um merlot do nosso amigo enólogo, não sommelier, enólogo. Eu contei que eu chamei de A gente tem sommelier. que falar até padrinho às vezes, Padrinho, né? Alguma ele coisa, é meu amiga, padrinho do tudo. Rotary. Um grande abraço ao Maurício Berard. Gente, ele veio aqui no programa, ele deu show. O Maurício é Ele sensacional. E essa garrafa maravilhosa aqui, esse vinho lindo para o senhor também aqui, Dr. Isso. Fabrício. Espero Ó. que você tenha gostado. A Mauri, Esberardo, obrigado. E nós vamos tomar junto. Tá bom? Naquele sítiozinho lá, naquele Oh, lugar de recreio no Rio da Prata, né? no Rio da Prata. Tá bom? Exatamente. Um grande abraço, um beijo no coração. É isso aí. O programa Talk Show fica por aqui. Espero que tenham gostado. Eu amei. Sempre aprendendo. O importante da vida é aprender. Importante e essencial aprender. Agradeço ao Dr. Fabrício pela aula de história aqui, pelos ensinamentos. E o programa Talk Show se encerra por aqui hoje. Fiquem todos com Deus e amanhã tem mais. Um beijo a todos. Aí, doutor, acabou. Esse doutor é gente. Fumo Alvorada, onde a paixão pelo cigarro se transforma em tradição. Desde 1963, oferecemos a melhor qualidade para os apreciadores que buscam um sabor inigualável. Aproveite a experiência. Alvorada, a emoção de um verdadeiro cigarro. Mas atenção, fumar provoca diversos males à saúde. Se você quer dar um up na sua marca, venha para o nosso time de audiovisual. Nós temos os melhores equipamentos e a melhor estrutura para atender você e sua empresa. E o melhor, estamos com preços imperdíveis. Não perde tempo e fale agora com a nossa equipe.
Nosso compromisso é tecido em cada fibra da nossa história. Há 17 anos, acreditamos que conectar é muito mais do que entregar tecnologia. É unir pessoas, sonhos e aspirações. Desde o primeiro dia, nossa dedicação sempre foi a mesma: transformar a conexão em uma experiência que gere confiança e faça a diferença. Ao longo desses anos, a SET cresceu com responsabilidade e inovação, guiada pela vontade de oferecer estabilidade e segurança. Cada instalação, cada atendimento é um reflexo do respeito por quem confia em nós para suas necessidades de vida e trabalho. Somos mais que uma tecnologia. Somos o compromisso, a integridade e a proximidade que conectam cada lar, cada empresa e cada jornada pessoal. É com essa essência que avançamos, expandindo nossa rede e cuidando das conexões que fortalecem os laços entre as pessoas e o mundo. SET Fibra, conectando histórias e inspirando vidas. Há 17 anos transformando a conexão em mais do que serviço, em um elo de confiança.